Muito boa noite a todos, é um prazer falar com vocês. Eu venho fazer uma orientação espiritual muito rápida nesse final de noite de sábado, né? Que é sobre a lei da atração, eletromagnetismo e outros assuntos. E o que eu vou me referir hoje é justamente o combate a certas situações. Quando nós queremos que algo aconteça, nós clamamos por isso. E quando nós não queremos que algo aconteça, nós clamamos por isso. E as duas questões têm uma sinergia igual. Se eu digo para o universo, eu não quero ficar doente, o universo entende que eu vou ficar doente, porque o universo não entende não. Se o universo fosse aclamar as palavras não, contra, não haveria uma sinergia positiva em tudo. Então, quando você combate algo, você reforça algo. Quando você é contra algo, você atrai aquilo. Então, lembre-se sempre. Eu vou tocar aqui sobre a questão dos incêndios na Amazônia. Algo que já foi declarado como criminoso e não é o que nós vamos julgar aqui, ou qualquer aspecto da natureza que aconteça sobre esses fatos. O que o beija-flor provou naquela metáfora simples quando ele foi pegando água no riacho e levando gotas de água num grande incêndio? Quando ele foi questionado, ele disse: não importa a dimensão do que eu faço, o importante é o que eu faço. E o que isso significa quando você quer se posicionar diante de qualquer questão, e principalmente aquelas que estão acima da sua compreensão e linha de ação? Nós não devemos entrar nessas correntes, nessas redes, nessas filas, ou seja, nos grandes movimentos que alimentam uma questão que nós nem sabemos. Por exemplo, esse movimento da Amazônia, por exemplo, é algo que traz grandes questões a se refletir. Primeiro, como é que o ser humano trabalha com a natureza? Ele simplesmente se apropria dela de maneira totalmente ineficaz, onde ele simplesmente tira dela todos os recursos e a inutiliza. Esse é o pensamento reptiliano. Esse é o pensamento que nós chamamos de pensamento gafanhoto, hostil, aquele que chega e devasta tudo. Porém, nunca esqueçam, tudo é aprendizado e tudo é evolução. Até o mais baixo nível daquilo que a gente chama de energia, um dia será luz. Não importa o fato que aconteça, você deve simplesmente agradecer. Por que eu vou falar esse assunto hoje? Porque senão você vai estar caindo em uma das ciladas da Matrix. Como eu me posiciono, José Augusto, sobre essa questão da Amazônia? Agradeça a Amazônia pelo grande e exuberante manancial de natureza, de fauna, de flora, e agradeça, e agradeça, e agradeça. Lembrem-se vocês, meus irmãos, a natureza que está manifestada no plano físico é um reflexo da natureza que está no plano espiritual. A queimada que tem no plano físico, ela cria o que a gente diz de informações no plano telúrico, só que aquilo nunca vai devastar a natureza no plano físico. Por que eu digo isso? Prestem atenção. Grandes foram os geógrafos atualmente que disseram: você pode desmatar o planeta inteiro, porque eles se renovam. Porque o planeta ele é feito por eras. O problema do ser humano é que ele vive muito pouco para poder entender isso. Nós temos eras no planeta que é totalmente fogo. Erupções vulcânicas tomando conta e formando a crosta terrestre. Nós temos época no planeta que é totalmente seca em alguns lugares, mas seca extrema, secas de 20, 30, 100 anos. Não temos o deserto do Saara? Não temos os grandes desertos que já estão aí mapeados com mais de séculos e séculos sem chuva? Ou seja, quando eu digo sem chuva, é sem vida natural no contexto quando a gente diz que você tem capacidade de sobreviver ali. Ainda assim você tem seres ali que sobrevivem, aranhas, lagartos. Por quê? Porque a vida existe em tudo. Mas
O planeta tem suas eras. Essa questão das queimadas é uma era que nós estamos passando, onde o ser humano, criancinha, que está solto no playground, brinca com fogo, que não deveria ele brincar. Mas você, quando queima o aspecto físico, você não queimou a grade biológica e espiritual. Lembrem-se disso. Então, a gratidão deve ser enfocada na grade espiritual da Amazônia, ao que ela tem de real. Eu agradeço o universo manifestado dessa grande floresta, que é uma vida, que é uma consciência. Vocês sabem que a Amazônia tem árvores ancestrais. A Amazônia guarda segredos que são incríveis e o ser humano só vai entender isso quando ele sutilizar os seus pensamentos. Então, tudo que se combate se reforça. Lembrem-se disso. Se você combate o suicídio, você reforça ele. Se você combate a AIDS, você reforça ela. Se você combate o abuso sexual das mulheres, você reforça ele. O que você tem que fazer é o contrário a isso. Você tem que reforçar a imagem do que é real, que é a saúde, que é a mulher no sagrado feminino. Você no despertar espiritual. Eu não estou falando para a massa humana, os 99%, porque os 99% vão levantar placas, fazer passeatas e nada se resolve. Porque você tem uma mídia que, se hoje acabasse com todos os assassinatos, com tudo, ela ainda colocaria dados falsos indicando que tem assassinatos e isso tudo, para induzir a massa a pensar daquele jeito. Então, nesse universo, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de seguir essa horda de gente que fica clamando por algo sem saber nem o que é. As pessoas pegam postagens, não leem nem a descrição completa e já compartilham ela. As pessoas começam a debater coisas que elas não têm conhecimento. Quando vocês enxergam um incêndio em uma floresta, vocês deveriam entender que boa parte nossa da população está com a mente incendiada. E o que faz um país? Porque um país é um corpo composto por várias pessoas que são células. Quando boa parte de suas células estão pegando fogo, cólera, chama, raiva, alguma coisa vai queimar no sol. Quando as pessoas estão muito emotivas, muito emocionais, pode ter certeza que vai ter enchente. Água é emoção, fogo é cólera. Quando as pessoas, começam a inventar demais, quando elas devaneiam demais, quando a coisa começa, entendeu? Quando aquela população ela perde a noção do que realmente é o senso comum, furacões e grandes questões ligadas ao ar. Quando aquela civilização tem karma profundo com o que a gente chama da sua própria humanidade, ou seja, grandes guerras internas que assassinam milhares de pessoas, você vai ter terremotos, que é o elemento terra. Então a natureza ela só vai ter reações de acordo com as ações humanas. Lembrem-se disso, tá bom? Então, se você enxergar uma enchente na sua cidade, pode ter certeza, as questões emocionais dessa população está necessitando de cura. Se você tem incêndio na casa de uma pessoa, observe com mais carinho como é que estava aquela pessoa antes, como é que estava aquela família antes daquele processo acontecer. E quantos incêndios não acontecem porque o vizinho queria que você incendiasse a sua casa. Existem muitas questões a se resolver. Então, olha, eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima reflexão. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado, vou responder na medida do possível. Se você tiver alguém que queira receber essas mensagens espirituais, passa o contato dela para mim com a autorização dela ou envie meu contato para ela. Desde já eu te agradeço, paz e luz no seu coração e até a nossa próxima transmissão. Até mais!